Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui estou com mais uma importante mensagem de esperança. Quem vai falar em seu coração? Sim, que seja o Espírito Santo. Eu procurarei trazer alguma esperança de minha pessoa, mas o Espírito Santo, esse sim, trará toda a consolação. Se você estiver com a mente de Cristo em ouvir essas mensagens. Amém? O título dessa mensagem é: Os adúlteros Deus julgará. Você não. Cuidado. E é baseado no versículo bíblico do livro de Hebreus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos, sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Amados, antes de começarmos, busque compreender para que lado essa mensagem irá se inclinar. É assim que devemos exercer a misericórdia que agrada ao nosso amado Jesus. Há 2 públicos que poderão ouvir essa mensagem. Um deles é você, que pode estar pensando em sua própria alma e se você será julgado ou não por Deus por tua atitude. O outro público é você, que quer saber como julgar outras pessoas observando as Escrituras. Mas saiba que esse seu caminho é como uma ladeira escorregadia. Então, analise de que lado você está. Amém? Jesus vai te surpreender ao escolher ter mais misericórdia do que você imagina.
só para alcançar uma alma que você sequer imagina e que pode ser até o seu vizinho ou membro da igreja. Amados, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, e quando eu falo apóstolo, me refiro àqueles que são chamados, experimentados na dor e no sofrimento e eleitos como sendo dignos de carregar uma cruz de misericórdia para toda a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos traz no final do versículo 4, um porém, que é dirigido às pessoas casadas ou que pensam em casamento. É um porém simples que diz tudo sobre o julgamento que deve ser exclusivo de Deus. Eu vou complementar com o que o próprio apóstolo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. Repare que no versículo 5, o apóstolo novamente diz que nada devemos julgar antes do tempo. É claro que ele se refere aqui ao julgamento de condenação. Não se refere a julgar assuntos para que sejam tomadas decisões menores e cotidianas, não. O apóstolo aqui está se referindo a julgamento de juiz, que muitas vezes nós, cristãos, no calor da carne, ao lermos alguma coisa, principalmente na internet, ou estressados com tantas coisas, acabamos apontando o dedo e batendo o martelinho da condenação. Eu mesmo já perdi a conta de tantos comentários que excluí dos que chegam até esses vídeos com o pensamento errado de julgamento precipitado. Eu nem respondo esses. Essas mensagens aqui levam tempo e dedicação espiritual para que, enfim, estejam prontas para a edificação dos seguidores. Mas quando alguém está com um espírito religioso, está preocupado com isso? Não. Talvez ele nem chegue nessa parte do vídeo e já deu dislike antes mesmo de assistir. Isso é normal. Mas por que eu falo isso a você, que é uma pessoa humilde e que pode estar sofrendo por ser vítima de um divórcio? Para que você esteja preparado em suportar perseguições e julgamentos precipitados. Esteja firme, pois quem te justifica é Deus. Mas você precisa ter a certeza cravada em seu coração de que o Pai lhe perdoou em Jesus Cristo. Bem, continuamos. Se você sabe que Deus é contigo, não tenha medo de julgamento condenatório e humano. Vamos repetir o que Paulo nos disse? Versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 4. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. E aqui a gente volta ao assunto sobre os adúlteros. Se fosse fácil discernir quem é adúltero só pelo simples fato de ler o que Jesus nos disse em Mateus 19 e Marcos 10? Isso é fato. O que Jesus nos disse é um forte indício de como se identificar apenas um caso de adultério explícito.
Qual caso, irmão Israel? Ora, aquele que foi apresentado a Jesus pelos fariseus. Eles fizeram uma pergunta e a resposta para um bando de pessoas que queriam apenas tentá-lo, pegarem Jesus em contradição, foi um simples e direto não. Ou, parafraseando Jesus aqui, não é tão fácil assim, seus fariseus. Vocês pensam que é só se divorciar e procurar outra pessoa e está tudo bem? Isso é adultério, é prostituição. Casa e descasa e o reino de Deus vira brincadeira? Creio que foi bem isso que Jesus quis dizer para eles. Agora, voltando ao que o apóstolo Paulo nos trouxe na carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Repare, pois eu em nada me sinto culpado, contudo eu não me sinto justificado por isso. Porque aquele que me julga é o Senhor. Então, amados, em que posição você se encontra? Do lado de quem quer saber o Evangelho de Cristo para corrigir outros? Tenha muita cautela nessa posição. Você pode ferir irmãos com suas palavras. Se quiser ajudar, pense e repense no Espírito. Não é a primeira coisa que vem que pode estar vindo do Espírito Santo. Isso se requer intimidade de misericórdia e esperança. Não é sair pela internet escrevendo: arrependam-se, vocês que pregam segundo o casamento estão fora da Bíblia. Vocês são adúlteros. Vão dar contas perante o tribunal de Deus por tudo que ensinaram e disseram e etc. Mas, lá no fundo dos vossos corações, Deus está vendo que seu desejo é apontar o dedo mesmo e ver o fogo consumindo aquele que, para você, está ensinando errado. Oh, ele é falso profeta. Tem que queimar mesmo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. E voltando ao que o apóstolo Paulo disse aos Hebreus, capítulo 13, que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. Verso 3. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Você foi chamado como igreja? Você está cheio do Espírito Santo? Então, vamos ler como um discípulo cheio do Espírito Santo deve se portar. Isaías capítulo 61. Os 3 primeiros versículos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça,
a plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. A função do servo de Deus cheio do Espírito Santo é atar as feridas espirituais, proclamar liberdade espiritual, abertura da prisão aos encarcerados espiritualmente. E para finalizar, voltamos a Hebreus capítulo 13, verso 3 e 4. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Lembremos daqueles em cativeiro, cativeiro do engano. Há pessoas que eu converso que chegam até mim dizendo: "Oh, eu estou em adultério? Eu nem mesmo sei, estou sentindo acusações, eu preciso de ajuda. Quem poderá me ajudar a esclarecer esse assunto? Minha história foi tão sofrida e etc, e etc." Quantos vídeos banalizando esse assunto como se todos os casos fossem tratados da mesma forma. Só que estão se esquecendo dos frutos da misericórdia, das entranhas da misericórdia. Há muitos buscando esperança ao pesquisar no YouTube por esses vídeos. Eu mesmo já fui assim. Foi assim que eu comecei. De repente, Jesus me achou por um vídeo chamado "Prepare-se para as bodas do seu casamento". Esse vídeo se referia ao arrebatamento. Amados, lembremos daqueles em cativeiro, cativeiro da culpa, cativeiro sim do pecado também. Orem com eles, ouça-os e espere até que o Espírito de Deus lhe traga um cuidado para orientá-los. Você resolve seus problemas pessoais em casa em um estalar de dedos? Certamente que não. Você resolve os problemas dos irmãos da igreja só de abrir a boca e recitar versículos? Também não. Há casos que devemos ser como uma mãe, um pai, ouvir a situação, se compadecer, levar em oração e chorar junto se necessário, não é mesmo? Por que somente Deus julgará os prostitutos e adúlteros? O Espírito Santo uma vez me fez essa pergunta. E ele me fez pensar na resposta. E a resposta é esta: porque somente Deus é que sonda os corações. Ele sabe quando é caso de adultério e quando é apenas uma aparência. É fácil julgar as aparências. Mas nós não fomos chamados para julgar as aparências. Fomos chamados a imitarmos a Cristo. Vejamos Isaías 11. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, sede meus imitadores. Olha o que Jesus disse: façam como eu, sede vós perfeitos, assim como é o vosso Pai que está nos céus. Ele julgará segundo o fruto dos corações. E todos sabem que uma árvore, para dar fruto, ela tem que primeiro dar raízes, se instalar, se estabelecer, receber águas. E se tudo isso anteriormente for podre, aí então é que o fruto será podre.
Toda árvore é conhecida por seu fruto. Não é a atitude de A ou de B que devemos julgar, mas sim ver se a pessoa é um adúltero em seu caráter. E na maioria dos que estão aqui na internet é quase impossível. É andando com a pessoa que você sabe se ela se posiciona com acusação e más atitudes. Ver se a pessoa já tem uma ficha suja nessas atitudes. Devemos julgar segundo a reta justiça, conversar com a pessoa, ouvir seus casos com temor e tremor. Se não tiver isso, fuja de postar comentários contrários ao Espírito Santo que habita em ti. Sejamos obedientes ao que Jesus nos ensina, Mateus capítulo 5, verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Nossa justiça, amados, deve exceder, ultrapassar, avançar a justiça de quem? Dos escribas e fariseus, ou seja, teólogos, leitores de Bíblia e sem misericórdia. Há muitos assim na igreja, há muitos aqui no YouTube. Devemos analisar cada caso, analisar caso a caso, segundo a reta justiça misericordiosa, escrita em Mateus capítulo 5. Então, é por isso que Deus julgará os prostitutos e os adúlteros. Ele é quem sabe quando é caso de adultério e quando só aparenta ser. Para aquele religioso que só abre a Bíblia como livro de regras e dispara versículos e condenações, ele acredita que precisa existir um respaldo bíblico. Atenção aqui. Ele acredita que precisa existir um respaldo bíblico escancarado para dizer que as coisas vêm de Deus, sem oração, sem misericórdia. Somente de ler e sem o Espírito Santo que Jesus nos disse que haveria de nos esclarecer mais dos seus mistérios. A você, a mensagem mais clara da parte do Pai é: se não se arrepender no nome poderoso de Cristo Jesus, esse seu espírito de acusação vai te matar, com Bíblia e tudo. Não importa se é pastor, profeta, diácono, obreiro, missionário e etc. Se seu espírito é farisaico, com o orgulho enrustido de dizer que é profeta, que se espelha em João Batista, você jamais chegará aos pés primeiramente da santidade de João Batista para ter a autoridade que ele recebeu do Pai para dizer a Herodes Antipas o que ele estava fazendo. E outra, João Batista teve a ordem divina para fazer isso. Por quê? Ora, tudo tem propósito. Ele voltou para os céus exatamente pelas mãos daquele rei pecador. Ele comprou o passe para voltar para casa. Deus queria isso dele, sua obediência. Esse era o propósito daquele profeta. Antes mesmo, tenha cautela em julgar esses assuntos sobre adultério, ok? Peço perdão aos irmãos por esse vídeo. Me senti compadecido pelas vidas que estão perdidas devido às acusações dos que deveriam ser cheios do Espírito Santo. Mas, para que sejamos cheios do Espírito Santo realmente, devemos ler e aprofundar nas entranhas o capítulo 5 de Mateus, como igreja do Senhor Jesus. E a você, amado, que se sente acusado, continue comigo em nosso canal. Analise cada mensagem cuidadosamente. Não tenha pressa de buscar a Jesus juntamente com essas mensagens. O Senhor vai lhe esclarecer com todo o seu amor. Somente trate tudo com muito carinho e misericórdia, e o Senhor vai te guiar. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos, sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo.
Que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras a todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.